Oi, gente. Boa tarde. Deixa eu entrar aqui, daí eu tento acompanhar. Boa tarde. Tudo bem? Vamos entrando. Aqui na página da Aline, da Top Class. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite, Aline. Um prazer estar aqui com vocês. Vou preparar um bolinho de junino com decoração em chantininho, tá? E eu vou ver se eu consigo acompanhar as perguntas de vocês, as dúvidas por aqui, para tentar responder o máximo. Esperar o pessoal entrando, né? Como será que é aqui? Mais o pessoal do Brasil, mais o pessoal de fora, né, Aline? A Aline vai dar uma força aí também. A Aline é a responsável pelo congresso, né? E ela vai estar aí com vocês também. E nós vamos fazer... Eu tenho um bolo pronto e vou bater uma receita de chantilly, a receita tradicional, que todo mundo, acho que a maioria já conhece, mas nós vamos bater de novo o ponto, trabalhar esse chantininho e fazer uma decoração junina, tá? Aí eu acho que vocês vão gostar. Deixa eu ver se eu consigo acompanhar por aqui. Vê se você consegue pôr aqui pra mim, ó. Que eu não tô achando ali a página. O pessoal já entrou aí? Eu não tô conseguindo ver. 88. Acho que já dá pra gente ir começando, né, gente? Mexeu aí no... Saiu do lugar? Não? Então eu vou iniciar. Tá? Sejam todos bem-vindos, mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês, eu amo fazer live, eu amo estar aqui com vocês. Eu vou iniciar batendo o chantininho. O chantininho não tem segredo, essa receita é a receita mais tradicional, é a receita que eu tenho usado. Eu vou usar meio litro de chantilly bem gelado, vou usar o chantilly Amélia, tá? E 6 colheres de leite ninho. Aqui eu já tenho ele bem gelado, botei um junto com vocês, eu já tenho um pouco dele aqui batido. Tá bem geladinho, começou a formar uns cristalzinhos de gelo. E 6 colheres de leite em pó. Coloco no bol da batedeira, aí eu gosto de dar uma misturada antes, para não ficar aquele leite ninho colado na lateral. Quem me acompanha sabe que essa é uma dica que eu dou sempre. Para não ficar bolinha, né, de leite em pó, ele fica bem dissolvido e não formar aqueles gruminhos. Bato com o próprio batedor mesmo. E aqui eu vou bater em velocidade alta, até dar o ponto. Deixa eu ligar pra mim. Tá desligado aqui, só um pouquinho. Todo mundo tá conseguindo ouvir bem? Todo mundo tá conseguindo ouvir, ver certinho, tudo tranquilo? Vão falando aí. Nós vamos ter uma surpresa hoje também, viu, pra vocês. Nós temos um sorteio de um livro Mara Cakes. Pra cá? Ah, mas eu vou afastar aqui pra vocês ouvirem. Nós vamos ter um sorteio hoje de um livro da Mara Cakes, tá? Pra quem compartilhar a live, vai participar do sorteio. Ela tá participando do congresso. Um beijo da Mara. E participem, compartilhem, para que mais pessoas possam assistir a live, para que vocês possam concorrer ao sorteio, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Deixa eu ver se tem mais algum recadinho aqui da Aline. Ó, para participar
participar, vocês têm que curtir a página Aline, tá? Aline Cake Top Class. E compartilhar a live. Quero o brinde Anne Bela Lu, tá bom? E o perfil tem que ser público, tá? Para que a Aline possa conferir e finalizar esse sorteio para vocês, esse presente, tá bom? Aqui eu tô batendo em velocidade máxima, tá? O chantilly Amélia da Vigor, ele pede sempre velocidade alta. Então eu já começo o batimento na alta, até dar o ponto, tá? Gente, para participar, tem que compartilhar no perfil de vocês. Vocês vão lá no perfil de vocês, compartilhem a live, tá? E escrevam, eu quero o brinde Anne Bela Lu para participar, tá bom? Ó, aqui eu tô batendo, eu vou virar um pouquinho aqui para vocês verem. Ver se consegue aparecer. Já tá bem grossinho. Começa a pesar na batedeira, né, ó. Dá pra ver, né? Eu vou dar uma ajuda aqui com a espátula pra misturar. Tirar esse que tá por cima pra ele agregar. De baixo bate mais rápido, né? Já tá quase dando ponto, ó. Renata, um beijo. Paula. Obrigada, Renata. Que bom que você acompanha. Seja sempre bem-vinda, viu? Vou virar aqui um pouquinho para vocês conseguirem ver bem lá dentro. Desligar para falar, acho que não dá para escutar direito, né, com a batedeira. Ela tá quase separando da lateral. E aqui já tá bom, ó. Quando eu desligar, aqui eu coloquei um pouquinho mais de meio litro, ela não tá separando. Tem batedeira que separa, tem batedeira que não separa. Ela gruda assim na lateral, né, o chantininho. Quando a gente desligar e subir o batedor, ele tem que vir todo nas garrinhas, ele não pode rasgar. Ele tem que vir todo colado, esse é o ponto do chantininho bem firminho. Com ele a gente vai poder trabalhar de acordo com a nossa necessidade, tá? Então aqui eu bati meio litro e vamos começar a trabalhar. Eu já tenho um bolo pronto. Olha, fica bem durinho, ó. Bem consistente, bem bom, essa textura que eu gosto para iniciar, né, o trabalho. Aí eu começo a manipular de acordo com o trabalho mesmo. Aqui ele sai bonito, né? Bem lisinho, ó. Vocês olhando assim, vocês vão perceber que ele já tem um aspecto liso, mas conforme ele fica na bancada, ele vai mudando. Então, a gente tem que ir arrumando de acordo com o nosso trabalho. Eu tenho um bolinho pronto aqui. Ele já tá prensado, tá? Eu já abri ele aqui mais ou menos pra mostrar pra vocês. Esse eu fiz um pão de ló. E um recheio de 4 leites com mousse de ovo maltine. Brigadeiro de ovo maltine. Vou virar o meu bolo.
Esse tabuleiro é o tabuleiro avaré que eu amo, gente, eu não troco. Eu gosto muito desse tabuleiro. Como eu fiz pão de ló hoje, eu usei a contenção com chantininho. Eu fiz a barreirinha, né, que a gente fala barreirinha, contenção, pra ajudar a não formar barriguinha, né? Não correr o risco de formar barriguinha. Vou só dar uma ajustada aqui. Mas tá bem macio. E agora eu vou começar a cobrir o meu bolo. Eu vou fazer uma cobertura com um bico bem diferente. Eu gosto sempre de usar os biquinhos, né, diferentes, mostrar pra vocês as novidades. Eu vou tingir com marrom. Eu quero um marrom mais, um pouco mais, um marrom médio, tá? Eu vou usar o marrom chocolate mesmo. Deixa eu pegar aqui. Eu separei. Aqui. Vou usar o marrom. Então, eu quero fazer eu quero imitar uma cerquinha, só que eu não quero usar o bico serra. Então, para isso eu vou usar o bico, é um bico que parece o bico serra e ao mesmo tempo 81. De um lado ele é todo cheio de dentinho e do outro ele é lisinho. É o bico 98 da Mago esse. Porque eu quero fazer um trabalho lateral, uma cerquinha, mais gordinha, eu não quero ela tão chata. Então, esse aqui ele vai dar um pouco de volume na minha cerquinha. Ele vai deixar ela um pouco mais redondinha, tá? Dá uma derretedeira maior. Aí eu vou tingir, então, esse chantilly. Eu vou fazer uma pré-cobertura, tá? Pra segurar essa minha cerquinha. Lembrando que eu não quero uma cor tão escura. Quero um marrom médio. Ó, que eu tô mexendo, colorindo, ó. O marrom também é uma cor que intensifica. Todas as cores intensificam depois de pronta. Ela vai subir o tom. Nas cores muito clarinhas a gente acaba não percebendo a subida no tom mesmo. Mas nas cores mais escuras a gente percebe mais. Mais um pouquinho de corante. Esse bolo é um bolo de 20, então eu tenho que colocar uma quantidade maior para não correr o risco de ficar sem no meio do caminho, né? Aqui eu vou manipulando, então eu tô colorindo. Eu sempre gosto de tingir antes de hidratar, para ver a necessidade. Aqui em Curitiba hoje tá frio, né? Então o chantilly tá bem estruturado. Dependendo da localidade, se é mais quente, às vezes a gente nem precisa hidratar. Só de colocar o corante e manipular ele um pouquinho, ele já chega no tom que a gente precisa. Ó, eu vou fazer em 2 tons. Então, eu vou usar o primeiro mais clarinho, o segundo eu vou subir um pouquinho mais, que eu quero que a minha cerquinha fique mesclada, tá? Colocar um pouquinho de creme de leite para hidratar. Como aqui tá frio, eu prefiro trabalhar com creme de leite mesmo. O creme de leite vai me ajudar a dar textura.
A hidratação, ela não é obrigatória, ela é necessária, né? Então, a gente pode hidratar com leite condensado, creme de leite. Depende muito do trabalho, eu escolho um ou outro. E aqui eu vou aplicar uma pré-cobertura no meu bolo. Essa pré-cobertura eu vou colocar com um saco de confeitar, tá? Porque eu quero dar uma espessura para ele. O corante que eu tô usando é o corante da Mix marrom chocolate. Pode perguntando aí, o pessoal vai falando. Com vergonha. Fazer uma camada mais fina, tá? A aplicação com o saco facilita, né? Agiliza o nosso trabalho. A gente consegue aplicar mais rápido, né? Vou aplicar só na lateral por enquanto, uma camada mais fina, e vou passar a espátula. Para trabalhar assim, eu gosto dessa espátula grande, angular, quando eu quero espalhar, né, o chantilly. Nesse caso aqui eu só vou ajustar, porque eu vou passar uma camada por cima, então nessa eu não preciso caprichar muito. Chantilly Amélia. Amélia normal, tá? O comum. Eu não usei o Supreme. Aqui eu vou aplicar mais um pouquinho. Faltou aqui em cima. Por que é necessário hidratar? A hidratação, quando a gente bate o chantilly, a gente está colocando ar. O chantilly é um produto que tem todos os componentes para montar, para crescer. E o que faz ele crescer é o ar. Então, a gente tem ali todos os produtos, a gordura, os emulsificantes mesmo. E esse ar, depois que a gente bate, ele começa a soltar, ele começa a expandir. Então, a gente precisa trabalhar essa textura do chantilly para que ele fique bem lisinho, bem bonito, de acordo com o trabalho que a gente vai fazer. Ó, eu vou dar só uma ajustada, vou usar essa espátula de 90 graus, que é a que eu mais gosto, tá? Posiciono ela na bailarina, usando o ângulo de 90 graus e uso sempre a meu favor. A bailarina, a gente tem que usar ela a nosso favor sempre. Qual a diferença entre o Supreme e o tradicional? O Supreme, ele bate mais rápido, ele tem uma textura mais lisa, mas assim, eu comecei a fazer os testes com ele agora, eu tava meio sem tempo. Eu até tenho aqui, dá pra gente bater um dele, pra vocês verem. Eu ainda não consigo ter uma opinião 100% sobre um e sobre o outro, porque o outro eu gosto tanto, então... sabe aquela coisa que a gente às vezes fica até com medo de mudar? A gente tá usando uma coisa que dá sempre certo, né? Eu vou pegar um leite condensado aqui pra hidratar. Eles estão conseguindo ver? Me falem se vocês estão conseguindo ver a textura. Quando eu mexo, vocês conseguem ver a textura. O leite condensado, ele vai dar um pouquinho mais de brilho, tá? Eu vou colocar e vocês vão ver. Ó, aqui ele ficou parado na bancada. Eu já mexi, já hidratei um pouco, só que ele volta a ficar poroso. Isso é natural, tá? Isso aqui não é um problema. A gente começa a trabalhar com o chantilly, ele tem várias fases, vários pontos, dependendo do lugar que a gente trabalha com ele, ele amolece mais rápido. Aqui no caso tá frio, ele tá mantendo assim uma estrutura. Então eu vou colocar uma quantidade razoável agora de leite condensado, porque eu quero dar textura para que o desenho do bico de confeitar que eu quero usar fique bem bonito, sem porosidade, tá? Pode hidratar com o próprio chantilly. Depende do trabalho que a gente vai fazer, né? Se eu quero nivelar um bolo, eu tenho que hidratar um pouco mais. Esses trabalhos de roseta, né? Que a gente quer um trabalho mais limpinho, mais certinho. Aí é bom hidratar com o leite condensado, que ele traz um pouco mais de brilho. Ele tira bem o ar, ó. Conforme eu tô mexendo, olha como ele tá melhorando, ó.
Então, eu tô tirando esse ar, alisando, né? Que a gente fala, a gente costuma falar que a gente alisa o bolo. Vou escurecer um pouquinho mais. Então você só usou o chantilly na batedeira? Chantilly e leite em pó. Chantilly, meio litro de chantilly e 6 colheres de leite ninho. Ó, aqui eu vou precisar hidratar um pouco mais. Como a minha região tá bem fria, a gente acaba tendo que trabalhar o chantilly um pouquinho mais. Leite condensado ou creme de leite? Eu gosto dos dois. Temperatura ambiente? Esse está em temperatura ambiente, gente, mas aqui é frio, né? Aqui em Curitiba tá frio. Então, eu aconselho vocês de regiões quentes a sempre ter ele geladinho. É melhor ele geladinho para não impactar, né? Porque se você tiver numa região que é quente, quando você coloca aquele leite condensado praticamente quente no seu chantilly, ele pode impactar, tá? Então, eu recomendo sempre trabalhar com ele frio. Aqui em Curitiba, a gente acaba que nunca precisa usar muitos recursos para trabalhar com chantilly. Aqui é bem fácil de trabalhar. Mas eu tive no Rio de Janeiro, por exemplo, em janeiro. Lá é muito quente em janeiro. Mas dá para trabalhar tranquilo. É só realmente aprender, conhecer a textura, né? Conhecer o chantilly. Depois que a gente conhece, a gente domina, né? Fazer flor. Para fazer flor é o chantilly especial para flores, chantininho. Eu não trabalho com o comum. Sempre para flores eu trabalho com o outro. Eu prefiro, ele me dá uma flor mais bonita, mais estruturada, sem porosidade, né? Para flor, para hidratação, mesma coisa. É de acordo com a necessidade. Chantininho para flor a gente hidrata um pouquinho menos. Eu geralmente hidrato menos. Eu nunca preciso hidratar muito de flor. Porque eu quero aquele aspecto mais firme, né? Eu quero um aspecto mais emborrachado. Ó, aqui em cima vocês podem ver que eu mal passei a espátula e ele já alisou. Porque a textura dele aqui já tá bem trabalhada, ele já tá bem lisinho, tá? Vou pra cá aqui. Agora eu vou começar a usar então o biquinho que eu falei pra vocês. É um biquinho que vocês não devem ter visto muito dele ainda. É o bico 98, tá? Chantilly especial para flores é outra receita, é uma receita com gelatina. Numa outra oportunidade a gente ensina ela aqui. Essa é só para flores, só quando eu vou fazer trabalho de flores mesmo que eu uso ela. Essa, assim, para trabalho comum, assim, trabalhos mais comerciais, muito, assim, eu só uso de gelatina se tiver batido já, mas ele é especialmente para flores mesmo. Bom, gente, aqui eu vou começar a fazer um trabalho, como eu falei para vocês, eu quero dar uma mesclada nessa cesta, então eu vou intercalar, tá? Uma cor e outra, um mais claro e um mais escuro. Ó, vocês conseguem ver? Ele fica uma cestinha mais redondinha, mais, como que eu posso dizer? Ela tem um ângulo mais arredondado, tá? Eu quero fazer um cercadinho. Essa bailarina minha aqui, ela mexe muito. Dá uma travadinha nela, tá? Qual o número do bico? 98. Ele é como se fosse um bico pétala mais arredondado, mas ele tem um dentinho. De um lado ele tem um dentinho e do outro ele é lisinho. Ele tem um ângulozinho assim, ó. Ó, aqui eu tô fazendo, ó, estou intercalando, tá? Porque eu quero fazer com duas cores de marrom, 2 tons de marrom. Pra lembrar um cercadinho, tá? Tô falando que por causa dos comentários ainda pra ver o bolo. Daí fala pra arrastar o
Vocês conseguem puxar pro lado? Deixa eu ver se eu consigo. É só puxar pro lado assim o comentário, ó. Aí ele sai, tá? Deixa eu voltar o meu aqui. Hidratar com chantilly. Gente, pra participar do sorteio tem que comentar na página de vocês, tá? Não é aqui na live. Vocês têm que comentar no perfil de vocês. Eu quero brinde Anne Bela Lu. E a página tem que ser aberta, tá bom? Ela tem que ser pública. Pra quando a Aline fizer o sorteio, ela poder conferir se vocês cumpriram as regras, tá? Aqui. Aí eu vou subindo, sempre colando na parte de baixo, tá? Colo e subo. Perguntaram se pode ser comentário em inglês. Comentário em inglês? Grupos. Eu coloquei a página aberta, né? Tem que ser página aberta, tá? Vocês estão compartilhando em grupos, né? Tem que ser página aberta para quando a pessoa que fizer o sorteio, né? Que no caso acho que vai ser a Aline, que é responsável pelo congresso, ela poder conferir se tá tudo certinho, tá bom? Perguntando como que tira o bolo da bailarina. Não vai tirar, né? Como que tira o bolo da bailarina? Ele tá num tabuleiro, ó. O tabuleiro é separado. Ele tá só em cima da bailarina. Eu peguei uma mais baixinha, porque a minha bancada aqui é alta, e aí ela quase não aparece, né? É aquela de vidro, que como que chama, gente? É tábua para frios. Ó, tô escurecendo aqui então agora o meu chantilly, para ele contrastar com o que já tá aplicado, tá? Tem uma pessoa perguntando já várias vezes, pode usar para cupcake também. Pode usar para cupcake, ele é ótimo, tem que manipular e hidratar do mesmo jeitinho, dar textura para ele antes de usar, né? Para ele ficar bem bonito. Não ficar poroso, né? Essa altura é boa, né? Eu gosto das mais altas, mas como a minha bancada é alta, aí eu tô tendo que usar uma mais baixinha. Mas quando a gente vai fazer trabalhos no topo do bolo, aí bailarina alta não é muito legal, né? Atrapalha um pouco. Ó, eu escureci aqui o meu chantilly. Coloquei um pouquinho de verde nele para ele ficar com um tom diferente, ó. Para ele contrastar, tá? Vou usar o mesmo saco. Não precisa trocar, tá? Porque a gente quer um mesclado, a gente quer lembrar uma coisa mais rústica mesmo. Ela não tem, assim, uma simetria. Eu quero fazer um cercadinho, como se fosse um cercado de palha, né? Hã? Compartilhamento, vocês têm que compartilhar na página de vocês, no perfil de vocês, e tem que escrever eu quero brinde Anne Bela Lu. A página tem que ser aberta, tem que ser pública, tá? E tem que curtir a página da Aline no Facebook, essa página que vocês estão assistindo a live. Aline Cake Top Class. Não sei se vocês vão conseguir ver a diferença. Ó, vendo? Pezinho mais, um pouquinho mais de volume. Eu vou colocar uma graminha no pezinho. E a gente vai fazendo essa lateral. É um bolo prático, porque assim, nesse caso, como eu quero imitar um cercado, ele não precisa estar tão retinho, tá? Então a gente consegue fazer com mais facilidade. E o volume, e como o bico é curvadinho, ele dá um volumezinho. Como se tivesse uma em cima da outra mesmo.
manda o tabuleiro para casa do cliente, ele devolve? O tabuleiro, gente, é assim, ó. Depende do público de vocês. Se você tem já a sua clientela que já te conhece, né, para devolver o tabuleiro, é mais tranquilo. Mas a gente tem sempre que embutir o valor do tabuleiro no bolo. Tem gente que trabalha com calção, então cobra lá R$20 de calção a mais no bolo. Se a pessoa devolver, devolve o dinheiro. Então depende muito, né, da forma como vocês trabalham, como vocês já educaram, né, o cliente. O bico pode ser qualquer serra, né? Pode ser o serra, isso. Esse aqui é que ele é curvadinho, ele dá um volumezinho, ele deixa um pouquinho mais arredondado, sabe? Ó, aqui eu finalizei, ó, ele deu como se fosse um sombreado. Esse mesmo corante marrom, eu vou tirar, esse chantilly marrom eu vou tirar e vou colocar verde nele. Vou colocar um verde mais escuro. Eu peguei aqui. Vou usar o verde folha pra ele, ó. Você é de onde? Eu sou de Curitiba, gente. De Curitiba. Eu, na verdade, assim, eu sou paranaense, eu não sou curitibana. Eu já morei em Goiás, em Goiânia 2 vezes e hoje eu moro em Curitiba. Mas tô sempre por aí, né? Quase não paro em Curitiba mais. Tô perguntando sobre o bico de novo, várias vezes. Qual biquinho? O bico 98. Esse que eu usei. Esse é da Mago. Ele é um bico curvadinho, ele tem uma leve curvatura assim, ó. Vou mostrar ele de novo pra vocês. Agora, gente, aqui eu vou deitar essa rebarba que sobrou. Ó como ele tá lisinho em cima, ó. Bem lisinho ficou esse chantininho. Vou dar uma limpadinha aqui na minha lateral. Para limpar a lateral, gente, eu vou usar... Cadê aquele... Vou usar um guardanapo assim de papel, pode ser, ou pode ser um Perfex limpinho. Eu vou dar uma leve umedecida nele e eu vou embrulhar a pontinha da espátula, ó. Aí ela vai ter um alcance maior aqui na lateral para limpar, ó. Pega um Perfex ali pra mim. Na mala mesmo. Aqui a minha mala já tá pronta, sabe? Pra viajar. Então eu tenho que acabar... Eu tenho um pouco de coisa aqui e sempre um pouco de coisa que fica na mala. Pra não esquecer de nada nos cursos, né? Eu vou mostrar aí do ladinho pra vocês conseguirem ver direitinho como que eu faço pra limpar o meu prato sem... Assim... tomando o máximo de cuidado para não estragar meu bolo. Ó, vou usar um Perfex limpinho, aquele de rolo, sabe? Vou umedecer. Marca do chantilly. Amélia, o chantilly que eu usei. Corante marrom chocolate da Mix, em 2 tons. E no segundo eu coloquei um pouquinho de verde para ele dar um sombreado. Ó, aqui, embrulhei, ó, a espátula com o Perfex. E eu vou chegar bem pertinho do bolo e vou limpar. Nesse caso aqui, como eu vou fazer mais um trabalho aqui na base, eu vou limpar só realmente o que pode ficar pra fora e mostrar, né? A gente tem que fazer um trabalho sempre mais limpinho, mais caprichado. Então, essa espátula assim com o Perfex facilita bastante. A espátula comum, aquela espátulazinha angular que a gente faz quina, né? A gente usa muito para fazer quininha também, essa espátula. Quebrar a quina, né? Ela tem uma precisão maior, ó, se eu quisesse alisar esse bolo aqui em cima, ela me oferece uma precisão, então ela alisa bem direitinho. Agora eu vou usar um bico perlê bem pequenininho, porque eu quero fazer como se fosse umas cordinhas. Vou usar um bico perlê, pode ser o 4 ou 5.
Ó, o bico perlê é aquele bico que é redondinho. Ele tem uma pontinha só. Então, tem de vários tamanhos, ó. Esse aqui é o 6. Esse é o 8. Aí, aqui eu tenho 3. O 2, ó. Esse é o 2. Esse é o 1 da Celebrate. Então, eu tenho vários tamanhos. Eu quero um 4. Um 3 ou 4. Peguei um montinho errado. Ó, vou usar o 3 da Mago, tá? Eu vou fazer como se fosse umas cordinhas nesse cercado. Então, eu vou pegar de 2 em 2. Como eu fiz de 2 cores, é como se eu tivesse usado uma palha a cada duas cerquinhas, é uma palhinha toda, toda desigual, né? Então, a cada duas colunas, eu vou colocar uma cordinha. Como se fosse uma cordinha de palha também, né? Um cipózinho. Então, eu vou usar um verde bem musgo, assim. Um verde mais rústico, mais fechado. Ih, estourou. Vou pegar um desse aqui mesmo. Dando bagunça aqui, viu, gente? Vocês estão conseguindo ver aí direitinho? Espera aí que eu vou ter que trocar isso aqui, gente. Não tá. Vou trocar essa pontinha. Agora deu. Ó, então aqui eu vou colocar a cada dois traçados, eu vou colocar uma cordinha. Vou prender aqui de novo minha bailarina, que ela gira muito, o giro dela é muito limpo, como ela é de vidro, ela é pesada, então ela acaba dançando fora de hora, andando, né, fora de hora. Consegue vir aqui do lado, ver? Ó, eu vou fazer como se fosse uma cordinha, ó. Tá dando pra ver por aqui? Deixa eu ver se eu consigo daqui, ó. Ó, então, a cada 2 traçados, eu puxo uma cordinha. Paro. Eu não posso fazer ela contínua, senão ela não dá acabamento. Não deu pra ver? O saco atrapalhou? Na frente. Então, vamos ver. Ó, gente, eu tô de ponta cabeça aqui, hein? Deu? Ficou torto, né? Tá fora da minha posição aqui. Deixa eu tentar desse lado aqui. Quando a gente faz live, a gente tem que deixar na posição para vocês, mas às vezes não é a posição pra gente trabalhar, né? Ó. Então, a cada 2 traçados, eu vou colocar como se eu estivesse amarrando essa palha. Dá a dica do comentário de novo. Ó, o comentário, gente, vocês têm que compartilhar no perfil de vocês. O perfil tem que ser público e seguir a página Aline Cakes e compartilhar e escrever "Eu quero brinde Anne Bela Lu", tá? Aline Cakes. Isso, né, Anne? Isso, né, Aline? Aline, só me fala uma coisa. Responde aí pro pessoal se precisa colocar hashtag, tá? Ou se é só comentar mesmo, sem hashtag, tá? Os comentários estão na frente, é só puxar pro ladinho. Só puxar. Você coloca o dedo em cima do comentário e arrasta ele pro lado, ele sai, tá bom? Aí eu tô colocando esse cipózinho como se ele tivesse costurado, amarradinho, tá?
Ó. Agora, eu vou fazer um outro verde, um pouquinho mais claro, tá? Eu vou usar essa mesma vasilhinha, ó, que eu fiz o verde feio. Esse verde, na verdade, mais fechado, mais musgo. E eu vou fazer um verde um pouquinho mais claro, tá? E aqui eu vou usar o bico, aquele bico chuveirinho de fazer graminha. Aquele tradicional que todo mundo tem. Esse aqui é um bico antigo até, né? Muita gente tem dele. E vou bater mais um pouquinho de chantilly, então, pra vocês verem, eu vou bater o Supreme. Eu tenho dele aqui hoje, tá bom? Ó, o bico chuveirinho, eu nunca lembro o número desse bico, é o 233. É o pequenininho, tá, gente? É o chuveirinho menorzinho. A gente tem ele pequenininho e tem ele bem grandão, quer ver? Ó, a diferença de um pro outro, ó. Esse faz uma grama mais pesada, né? Esse aqui sai uma graminha um pouco mais delicada. Pra fazer pelo de bichinho, né? Abriu demais aqui o saco, deixa eu pegar outro. Deixa eu tentar dar uma lida aqui nos comentários para responder vocês. O preto tem que usar muito corante, gente. Preto e vermelho não pode ter medo de colocar corante. Tem que colocar bastante. A tirinha tem que estar bem batido no ponto direitinho, bem estruturado. Se ele tiver mole, ele vai amolecer mais, porque a gente coloca uma quantidade muito grande de corantes para fazer vermelho, preto. É uma quantidade bem maior do que para fazer as outras cores. Tem cor clarinha que a gente usa 2 gotinhas e para fazer um preto a gente vai usar 100 gotinhas. Vamos colocar assim, é muito mesmo. Então, tem que colocar corante sem medo, tá? Compartilhou, a Sônia compartilhou, Jéssica. Oi, Joyce. Obrigada, Vânia. Eu gosto de ensinar tudo assim, né? Que a gente consegue, a live é uma coisa mais dinâmica, né? Num curso, por exemplo, a gente tem um dia todo, né? Para ensinar tudo, para passar os detalhes. E a live acaba sendo sempre mais dinâmica. Mas a gente tenta passar o máximo o que dá. Porque às vezes é uma duvidazinha, né, que a gente consegue esclarecer na live, né? Ó, vou colocar um pouquinho mais de verde. Até os corantes estão durinhos aqui, gente. Os corantes ficam mais difíceis de espremer por causa do frio. Esfriou bem aqui esses dias. Ó, eu não vou fazer um verde muito fortão. Eu gosto sempre, assim, dos tons mais pastéis. E o verde a gente tem que tomar cuidado para não deixar ele muito, como que eu posso dizer, muito fechado, muito aberto. Então é sempre, como aqui eu tinha um pouco de pigmento marrom, eu já aproveitei e ele ficou um verde mais fechado. Aquele verde muito aberto, ele tem assim, para tema de futebol, do Palmeiras, para algumas ocasiões, mas para os nossos bolos de hoje, que são bolinhos mais delicados, a gente usa cores mais clarinhas. Sempre trabalhar um pouquinho verde, tá? Aí aqui no pezinho eu vou fazer... Pra cá? Aqui no pezinho, ó, eu vou fazer então uma graminha, ó. Vou apertar, colar, paro de apertar e puxo. Tá dando pra ver? Tá. Direitinho? Corante na geladeira? Não, gente, não. Tem algumas meninas que até usam corante na geladeira pra não correr o risco dele amolecer demais o chantilly. Em localidades quentes, né? No norte, nordeste, tem algumas meninas que trabalham dessa forma. Então, eu tô apertando, deixando ele colar, eu paro de apertar e puxo, aí ele forma o cabelinho direitinho. Esse ângulo aqui pra mim, tá dando pra ver direitinho aí? Eu não tô... Pode ter só um pouquinho mais pra trás. Aqui? Ah, então deixa eu pôr pra cá. Aí já dá pra ver. Dá? Ah, então aqui é melhor pra mim, aqui eu consigo puxar melhor, ó.
Ó, aqui a gente já tem uma... Número desse bico. Esse é o 233. É, 233. É o chuveirinho pequenininho, tá? Aqui em cima, gente, eu vou fazer mais um pouquinho de graminha. Aqui em cima eu vou colocar uma fogueira, tá? Aqui eu vou puxar um pouquinho mais de graminha. O bico, o chuveirinho maior, ele rende um pouco mais, tá? Na finalização, acho que eu fiz pouco verde, né? Num bolo maior, até do 20 em diante, a gente já consegue trabalhar com chuveiro grande. Mas para um bolinho de 15, que é o que a gente tem feito, usem sempre o bico 233, que ele é mais... ele é menorzinho. Vou usar a espátula da Mara Cakes para puxar esse chantilly aqui para baixo, tá? Tem que fazer um pouquinho mais de verde. Eita! Eu não gosto de trabalhar com saco grande assim para fazer com um pouquinho corante, eu gosto de saco menor também. Mas tá tudo na mala, meu saco, gente. Ó, consegui fechar a primeira voltinha. Aí agora eu vou fazer mais um pouquinho de verde em outro tom, até bom que a gente muda um pouquinho o tom para ter um degradê de cores ali em cima, tá? Já? Passa rápido, né, gente? Vou finalizar logo, porque a gente tem uma live às 8, né? Quem tá gostando do congresso? Mandem coraçõezinhos aí pra Aline. Tô perguntando se o bico em volta é bico de folha. Em volta não, ele é o bico 98. Eu vou mostrar aqui pra vocês de novo. Ó. Ele é um bico curvadinho, a parte de cima, a parte de trás tem dentinho e a parte de trás é lisa e ele é curvadinho, ó, como se fosse uma meia-lua. Bico 98. É um bico diferente, ele dá mais volume na nossa cerquinha, né? Aí agora eu vou colocar aqui de novo, no saquinho também, ó, vou usar o mesmo saquinho, não preciso trocar. Quero fazer um mesclado aqui. Ó, mesmo saquinho, tá? Fala oi pra Feira de Santana. Olá, beijo pra Feira de Santana. Preciso ir pra essas bandas, né, gente? Tô precisando muito pra essas bandas. Logo estarei por aí, viu? Vitória da Conquista. Fazer mais uma voltinha de graminha, ó. Tá vendo? Com esse a grama fica mais fininha, ela não fica tão pesada. Eu gosto mais desse. Agora eu vou fazer um amarelo, gente. Um amarelo, vou usar o amarelo gema, tá? Vou pegar ele aqui. Vou usar da Iceberg. Deixa eu jogar essa bagunça pra cá. Eu vou fazer um pouquinho de amarelo. Eu gosto desse amarelo mais fechadinho, que é como se fosse o amarelo gema. Ó, o pessoal tá falando do Rio. Do Rio? Ah, gente, eu vou pro Rio agora. Eu tenho 6 cursos no Rio. Tenho curso de pipoca e curso de chantininho flores,
tem o curso do básico, que a gente faz as decorações comerciais, né? Todos os cursos de chantininho práticos. Eu vou estar na Fê Festeira e no Segredo do Bolo. Segredo do Bolo na Tijuca e no ateliê Fê Festeira lá no Rio. Na Fê eu vou estar 7, 8 e 9. Então lá tem curso de pipoca, curso de chantininho flores, flower cakes e curso módulo 1. E no Segredo do Bolo, dia 10, 11 e 12. Ó, gente, esse chantilly eu já tinha batido, ele ficou em temperatura ambiente. Esse eu não precisei hidratar, olha que lindo que ele ficou. Bem lisinho, ó, do jeito que eu gosto. E bem estruturado, porque eu quero montar uma fogueirinha. Então eu tenho que ter ele mais estruturado, tá? Você tem curso online de pipoca mesmo? Curso online tem, eu tô reformulando ele. Aí logo as novidades. Eu vou passar para vocês as minhas redes sociais, para quem, né? O pessoal da Aline que ainda não me conhece. No Instagram, meu Instagram é Bela Lu Bolos. Eu me chamo Anne, né? Eu não sei se eu me apresentei direito, né, gente? Também hoje, tava empolgada aqui. Pra quem não me conhece, o meu nome é Anne. No Instagram, o pessoal me conhece muito como Bela Lu, né? E aí lá vocês podem acompanhar, lá tem agenda, toda essa parte dos cursos eu tenho lá, tá? Mas no Rio, o Rio tá virando minha segunda casa. Ó, eu vou colocar aqui no saco de confeitar um pouquinho desse amarelo que eu preparei. Na lateral do saco, ó. Vou reservar. E nesse mesmo potinho que eu fiz o amarelo, eu vou colocar um pouco de corante laranja e vou subir um pouco esse tom. Vou pegar aqui embaixo. Laranja da Mago. Vou usar o laranja da Arcolor, porque eu quero fazer a chama, né, da fogueira. Olha, os corantes estão duros, gente, parecendo uma gelatina mesmo. Ó, então aqui, ó, eu usei o mesmo potinho onde eu já tinha preparado o corante amarelo, tá? Não precisa sujar um monte de pote. Vou fazer um laranja. E vou colocar aqui na lateral, no saco, porque eu quero uma cor mesclada. Ó, então aqui eu tenho o amarelo. E aqui do ladinho eu venho com o laranja para mesclar essa cor. E aquele marrom que eu já tinha pronto. Aqui ainda tem um pouco, né? Eu vou escurecer ele um pouquinho mais. Deixa eu pegar o marrom aqui. Gente, acabei de pegar o marrom na mão. Acho que é esse, né? Qual que é o tamanho da forma? Esse é aro 20. Esse bolinho é aro 20. Do 25 em diante, vocês podem usar o bico chuveirinho maior, tá bom? O chuveirinho grande. E aqui eu vou usar o bico 35 para fazer como se fosse um toco de fogueira. Antes de colocar a fogueirinha, gente, eu vou colocar um pouquinho de... como se fosse uma areiazinha, uma terrinha. E eu vou usar amendoim moído, tá? A gente pode usar amendoim moído, farinha láctea. Tá dando pra ver aí?
O amendoim, ele vai se manter, né, direitinho. Posso decorar o bolo de noite e entregar no outro dia fora da geladeira? Deixar ele fora? Gente, bolos, nossos bolos assim, bolos bem recheados, bem molhadinhos, sempre na geladeira. Sempre, tá? Eu não aconselho deixar bolo fora da geladeira. Quem trabalha com pasta americana, né, trabalha com outro tipo de massa. Então, a gente consegue manter fora da geladeira. Agora, os nossos de chantininho sempre na geladeira. Então, aqui eu vou fazer, ó, como se fosse o toquinho da fogueirinha. Como se fosse um joguinho da velha, né? Pode colocar paçoca? Pode colocar paçoca também. Ó, como se fosse um joguinho da velha. E vou fazer a fogueira com o bico 2F. É um bico pitanga fechadinho e ele tem um desenho, ó. Fica bem bonita a fogueira. Então, eu vou começar do meio. Começar a subir. Maria Souza está te perguntando aqui várias vezes se você faz bolo de aniversário. Maria, hoje em dia, as encomendas, você diz, encomendas quase não faço mais curso mesmo. Mas essa semana eu tenho um bem especial para fazer, que é da netinha de uma amiga minha, de infância. Ela tem uma netinha e eu vou fazer o bolinho da neta dela. Ó, então eu vou fazendo várias chamas, ó. Puxando e vou preenchendo. Pra ficar uma fogueira bem bonita, ó. Bem gordinha. Beijo pro Piauí. Beijo, Piauí. E pra dar um charme, gente, pra finalizar e dar um charme pro meu bolinho, eu vou fazer alguns girassóizinhos aqui na lateral. Eu quero girassol pequeno, eu não quero girassol muito grande. Então eu vou usar o bico 349, que é um bico folha bem pequenininho, e o 13, que é um bico pitanga também bem pequenininho, tá? Nas cores que eu já tenho aqui. Como eu tô usando sacos grandes e agora eu vou fazer um trabalho bem pequenininho, então eu já vou cortar esse saco, para ele não ficar muito grandão me atrapalhando, tá? Vou cortar ele aqui pela metade. Os meus pequenininhos estão na mala, porque curso de flor eu só dou com saco pequenininho, né? Aí eu vou fazer mais um pouquinho devia ter deixado um pouquinho aqui do amarelo gema. O marronzinho eu vou aproveitar esse que eu já tenho. Vou só escurecer um pouquinho para ele contrastar. Embora ele ainda vai apurar um pouquinho mais. Sumiu todo mundo aqui. O que vocês estão achando? Estão gostando? Eu vou finalizar e vou responder algumas dúvidas de vocês, tá? Acho que dá tempo, né, Aline? Me fala aí, Aline. Obrigada, meninas. Aline Souza, se é a Ana é bem delicadinha, é verdade, né? Quem me acompanha sabe que eu gosto tudo pequenininho, tudo bem miudinho. Eu gosto dos biquinhos pequenininhos, é verdade. Eu sou apaixonada pelos bicos pequenos, gente. Eu tenho vários. Nossa, quando eu comecei a fazer bolo, e eu queria, assim, os pequenos, enquanto eu não achei, eu não sosseguei. Foi difícil, viu? Foi tão difícil achar, porque na época, tem o quê? Pouco mais de 2 anos, a gente trabalhava com bicos assim, sempre aqueles bicos e pronto. Era um M, o 352, enfim, a gente acabava não tendo muita opção nas lojas. Eu revirei a internet, mas revirei assim mesmo, pra achar o bico 13, que eu era doente, esse 349, que é essa folhinha miudinha, qual mais que eu queria, teve uma época que eu queria muito, foi difícil de achar. Ai, gente, qual que era? Eram 3 bicos que eu tive que revirar para achar. Mas, assim, os principais eram o 13, o 16, o 349, mas tinha mais um que eu não tô lembrando agora. Que eram sempre os pequenininhos, mas era muito difícil de achar. Ó, essa florzinha a gente pode deixar pronta. É que o girassol não é uma flor muito comum e pus no bico errado. Pena, hein? Vou ter que cortar.
O girassol não é uma flor muito comum pra gente deixar guardada, como a rosa, né? Que a gente pode fazer e deixar guardado. Então, dá pra gente fazer aqui em cima do bolo mesmo. Eu vou fazer algumas aqui por cima. Do mesmo jeito, tá? Eu vou fazer como se fosse um círculozinho, ó, pra eu ter uma base. Aqui, isso aqui eu iria fazer em cima da bailarina, né? Da bailarina de mão. Mas aqui eu crio uma base e vou puxando as pétalas do meu girassol em cima do próprio bolo. Tá dando pra ver o girassolzinho? Tá bem pequeno. Ai, gente, não tá aparecendo porque eu tô usando um biquinho bem pequenininho. Vou mostrar depois de pertinho pra vocês, tá? E o bico 13 é o pitanga, é o menor pitanguinha que tem. Ah, o outro bico que eu queria muito era o 101, que também eu não achava, foi muito difícil de eu achar. É um bico bem miudinho, mas pitico. É pra fazer um bico pétala, né? Então, a gente tem o 102, 103, 124, ele é igual ao 124, mas ele é bem pequenininho. A Irina está pedindo uma dica, ela falou que tem um bolo desse tema para entregar, se ela fizer de 2 andares, o andar de baixo colocar bandeirinha, e em cima fazer esse tema, fica legal? Fica. Você pode fazer embaixo cestado ou cercado, né? E na parte superior você pode colocar bandeirinha, fica bem bonito. Os bolos de... Eu queria fazer isso em cima e embaixo bandeirinha. Branco. Pode ser também, pode ser. Embaixo bandeirinha branco. Bandeirinha verde clarinho fica bonito. Pra você fazer um fundo azulzinho. Lembrando ali um céuzinho, também fica legal. Não sei se vocês conhecem aquelas forminhas da BWB. Eu ia fazer pra vocês, mas o nosso tempo aqui é curto, né? A gente não consegue, dá vontade de fazer tudo, né? Mas infelizmente a gente não consegue. Tem uma forminha da BWB, eu tenho ela aqui, eu já mostro pra vocês. Vou finalizar esse girassol. Essas bandeirinhas são de chocolate, você pode fazer de chocolate, deixar tudo prontinho antes. Ó, tô usando o biquinho pitanguinha pra fazer o miolinho do girassol. Vou fazer outra camadinha dele aqui. Ficou bem pequenininho esse, né, gente? Bem miudinho. Vou fazer mais um. E vou bater mais um supreme pra vocês, pra gente finalizar. Tô preocupada com o horário da colega. Ó, então vou fazer o miolo. Prender aqui, ó. Qual é o melhor corante, gel ou líquido? Sempre gel. Sempre, gente. Porque assim, o chantininho, algumas pessoas têm bastante dificuldade com ele, né? E algumas localidades que são quentes atrapalham. Então, a gente tem que diminuir muito o líquido nesse chantininho batido. Tanto o nosso corante, quanto o hidratante, que seria o leite condensado. Ó, tá batendo lá. O leite condensado, sempre geladinho. Então, assim, quanto menos líquido a gente colocar, é melhor. Então, sempre corante em gel. Eu não aconselho usar o líquido, tá? O gel, aquele hidrossolúvel, a gente tem da Prime, como que chama? Ai, gente, Gran Chef. Eu não uso, eu acho que os líquidos, esses que a gente tem no mercado, eles atendem a gente tão bem que não tem necessidade. Eu acho que esses que a gente tem, eles são perfeitos para o nosso chantininho, né? Não precisa mais do que isso, não. O bico do girassol? O bico do girassol é o 349 e o biquinho 13. Que é um pitanguinha bem pequenininho, ó. Nem dá pra ver direito. É bem pitico. O girassol e aí as bandeirinhas. Quer ver? Eu tenho a forminha aqui das bandeirinhas.
Eu até deixei ela separada, até pra mostrar pra vocês que era uma opção, ó. Ela tem várias texturas, tá vendo? E você pode tingir o chocolate com corante pra chocolate e ter as bandeirinhas prontas. Eu tenho um modelinho desse no meu Instagram, depois se vocês quiserem dar uma olhada. É parecido com esse, eu tenho as bandeirinhas do lado. Vou fazer mais um girassolzinho aqui. Tá dando pra ver ou tá muito pequenininho? Tá pequeno? Eu com essa mania dos meus piticos, né, gente? Aqui eles conseguem ver? Pelo menos eu vou fazer. Pediram pra fazer separado, você não consegue fazer? Ah, vou fazer. Pra mostrar aqui, então? Eu vou fazer um no bico maior pra vocês. Que é o 352 que todo mundo tem. Finalizar o bolo, eu vou fazer um pra vocês. Pode corante em pó? Corante em pó pode, gente, mas tem que tomar cuidado com o corante em pó, viu? Porque tem corante que não dissolve bem. Então, se vocês trabalharem com ele, tem que ser um corante que vocês já conheçam, porque às vezes o pó ele deixa os pontinhos e esse pigmento estoura depois do corante do seu trabalho pronto. Então, você coloca o em pó, de repente você já finalizou o seu bolo, colocou na geladeira, a hora que você pega, ele tá todo marcadinho. Então, não recomendo. Eu acho que assim, o que a gente tem no mercado, que atende a gente tão bem, são os corantes em gel. Não precisa mais do que isso, tá? Ó, aqui eu tenho um bolo finalizado, bolinho junino. Vou fazer então pra vocês rapidinho o girassol aqui na base, direitinho pra vocês verem, tá? Vou usar o bico maior pra vocês enxergarem bem direitinho. Peraí. Ó, vou usar o bico 352, que é esse maior, então, ó. É o biquinho de pato, tá? E vou usar o miolinho, o bico perlezinho mesmo. Viu? Eu tenho um bem pequenininho aqui. Eu vou usar o 124, que também é um biquinho pitanga bem pequenininho. Ele é quase igual ao 13, tá? Deixa eu fazer aqui rapidinho pra vocês verem. O girassol, gente, para festa junina, ele é muito prático, muito bonitinho. E vocês podem fazer antes congelar. Nessa época, né, de festa junina, vocês podem deixar tudo prontinho, congelado. Você viu minha tesoura aí? Ah, tá aqui, ó. Aí vocês, só aplicar no bolo. Depois do bolo pronto, só aplicar o girassolzinho. Dá pra colocar na lateral, dá pra colocar, fica bem legal na lateral também. Ó, então esse aqui. E vou cortar o bolo pra vocês verem, né, gente? Você consegue mostrar aqui pra eles? Dá pra ver aqui? Dá? Se eu fizer aqui, dá pra ver direitinho, tá? Ó, então eu vou fazer com um biquinho maior, tá? Vou usar esse aqui que já tem mais, ó. Eu acho que vou ter que fazer na bailarina para eles verem melhor. Vou fazer na bailarina para vocês, ó. Então eu vou usar o biquinho 352. Eu tenho que, para fazer ele, para congelar, a gente tem que ter o papelzinho, tá? A gente tem que colocar aquele papelzinho manteiga, porque eu preciso congelar. Então aqui eu coloco, faço uma colinha na base. Eu vou usar o nosso amarelo da fogueira mescladinho.
Colei o meu papel manteiga ou aquela forrinho pra docinho. E aí eu tenho que fazer uma base pra ele, ó, redondinha. Vou rechear essa base. Com o biquinho deitado, abertinho, como se fosse um biquinho de pato mesmo, eu vou começar a fazer as pétalas, ó. Então, ele tá em pezinho, ele não pode estar deitado, tá? Aí, eu vou colar, ó, na lateral e puxar. Tá dando pra ver? Tá. Ó, ficou mescladinho, ficou bonito, né? Mesclado. Ó. E aí, eu venho por cima, intercalando. Vou intercalando, ó. No vãozinho da parte de baixo, eu vou fazendo a parte de cima. 2 voltinhas só. A gente finaliza o girassol. Aí, aqui no meinho, que eu recheei, ó. Eu dou um volume pra esse miolinho. E vou usar esse bico, então, pode ser o 13, pode ser o perlê. Esse é o 24, que é bem pequenininho também, ó. Aí, eu vou colocar... fazer o miolinho do girassol. Eu gosto dos pitanguinhas porque eles deixam o miolinho mais bonitinho, tá vendo, ó? Com aspecto de florzinha mesmo. Procurar fazer bem redondinho, ó. Deixa eu apoiar aqui. Pra dar altura. Aí, do jeito que tá aqui, ó, eu posso tirar, congelar e depois só tirar e aplicar no bolo. Então, eu tiro, congelo, depois eu descolo daqui, ó, e aplico no meu bolo. Bem facinho o girassol. Mais um. Se você quiser fazer também o miolo primeiro, também pode, ó. Se você quiser fazer já tudo escurinho, ó. Eu tenho que rechear porque eu tenho que ter altura, né? Fazer como se fosse um leve morrinho para fazer o meu miolo. E eu vou começar as pétalazinhas aqui de baixo. Com o bico 352. Eu pressiono, colo, paro de pressionar e puxo. Para ficar uma pontinha bem bonitinha. Se eu puxar pressionando, acontece isso, ela puxa uma ponta e fica feia. Então, eu tenho que colar, pressiono, paro de pressionar e puxo. Para formar uma pontinha, ela não cair desse jeito aqui, senão ela fica feia, tá vendo? Então, a gente tem sempre que parar de pressionar antes de formar a pontinha. Esse é um segredinho para fazer pontinha de folhinha, tá? E aqui, ó, as estrelinhas, que é feito com biquinho pitanga. Estão conseguindo ver direitinho? Deixa ele bem redondinho. Fazer florzinha, gente, é viciante, né? A gente começa a fazer, a gente não quer parar mais. Eu falei que ia fazer uma, já fiz 2, já tô com vontade de fazer 3. Aí esse é o girassolzinho, olha que lindo. Ele é muito fofo, muito prático. Para as festas juninas a gente consegue, né, deixar prontinho, como eu falei pra vocês. Ixi, esse aqui não vai parar aqui. Não para. Então, eu vou cortar o bolinho pra gente finalizar. Deixa eu ver o que vocês têm falando. A Kênia tem 2 bolos com esse tema, Kênia. Faz a bandeirinha. Deixa eu ver alguns comentários de vocês enquanto eu corto o bolo. Londrina. Ai, Claudete, eu morei em Londrina 11 anos. Amo Londrina. Amo o pessoal de Londrina. Nossa, que cidade gostosa, né? Eu sou apaixonada, eu tenho saudade. Faz tempo que eu não vou pra Londrina, mas eu gosto muito. Vamos ver aqui. Faz na bancada, deu pra ver, pessoal? Aqui na bancada, direitinho? Com algo no fundo branco. Deixa eu ver aqui. Eu quero o brinde da Daiane. Sayuri, pra você participar do sorteio, pra você tem que compartilhar no seu perfil. O seu perfil tem que estar aberto, tá? E você tem que escrever, eu quero brinde Anne Bela Lu. E seguir a página da Aline Cakes, essa página que vocês estão assistindo a live, tá? Obrigada, WA Domas, obrigada. Ai, tô precisando de umas domas rosinhas. Você tem que fazer domas rosinha pra gente, clarinhas, que a gente ama, né, meninas?
bem delicadinhas, assim, ó. A Alessandra Torres, oi, Alessandra, tudo bem? A gente vai se encontrar, né? Alessandra Torres, a gente vai se encontrar 2 vezes, né? Agora na Cakes e depois na Sorocaba, né? Um beijão pra você, viu? O girassol fora do bolo fiz, né? Todo mundo conseguiu ver, que tá com muita mensagem aqui agora, né? Obrigada, Aline. Cristina, beijo, meninas. Antônia, Vanúzia. O recheio, Elisângela, é 4 leites e brigadeiro de ovo maltine. Vou cortar aqui pra vocês verem, tá? Quero o brinde da Ana e Aline, compartilha lá a live. Alessandra, um beijão, Alessandra, obrigada. Alessandra é top também. Opa. Vamos cortar o bolinho então, né? Deixa... eu vou tirar uma foto. Gente, vocês gostaram do bolinho? Na live a gente faz tudo mais corrido, é mais tenso um pouco, infelizmente. Mas a gente faz com carinho, né, pra vocês. É um modelinho bem fácil, bem simples. Você pode fazer com bico serra normal. Se quiser ganhar tempo, pode fazer com aquele bico serra bem grandão. Agora eu gosto de bater papo, né, gente? Mas nós temos horário, né? Aquele grandão, tá vendo? Se você quiser ganhar tempo, fazer um trabalho, um bolo de 20 pra frente. Então, assim, o cuidado que a gente tem que ter sempre com o bico que a gente vai usar. Se eu fosse fazer um bolo 15, eu não poderia usar um bico desse tamanho, que fica muito pesado. Esse aqui é o 1B da Mago, 2B da Mago e esse aqui é o da Master Baker. Então, eles são menores, ó. Então, a gente tem várias opções. Então, crescendo o diâmetro, a gente aumenta o bico também. Pra gente ter um bolo sempre proporcional, sempre bonitinho, sempre direitinho, tá? Agora, depois do ano, você vai ter curso no Rio? Vai ter curso no Rio, Yara. Então, ó, meninas, as meninas do Rio de Janeiro, região. Eu vou estar no Rio na Fê Festeira, dia 7, 8 e 9 de junho. Aí eu tenho o curso do módulo básico, que são as decorações comerciais, roseta, o rococó com bico 20, babadinho. A gente treina todos esses trabalhos, né? Vou ter o Flower Cakes, que daí a gente faz a receita de gelatina. É o trabalho com flores. A gente vai montar um modelinho, montar uma guirlanda no final, bem linda. E vou ter curso de pipoca gourmet lá também. Então, no Rio. E depois também, daí na semana seguinte, os mesmos cursos no Segredo do Bolo, ateliê. Lá na Kelly, na Dani. São maravilhosas também. Me receberam lá super bem. Sou apaixonada por elas. E o Rio tá virando, assim, minha segunda casa. Então, os mesmos cursos. Daí eu vou ter lá segunda, terça e quarta também. Módulo 1, Flower Cakes e pipoca gourmet. Vamos fazer muita pipoca lá no Rio. Se eu não me engano, no Segredo do Bolo já tem turma fechada. Então, e como as inscrições são direto com as meninas, na minha página belalu.bolos tem os banners e os telefones de contato para vocês se inscreverem. Mas eu espero vocês lá, vai ser um prazer receber vocês, viu? Curso online vai ter o curso online de Chantininho em julho. Ele já está pronto, está só sendo finalizado, tudo direitinho. Estou repassando para ver se está tudo bem legal para vocês. Fiz com muito carinho. Nossa, demorou, né, para fazer. Mas assim, hoje é um momento que eu acho que vai ser muito bom. Então, o Chantininho online tá pronto, sai em julho. E o pipoca também. O pipoca sai antes um pouquinho. Pipoca gourmet nós vamos... eu preparo 10 sabores. Ensino desde a pipoca base, todo o passo a passo da pipoca. A pipoca é muito lucrativa, né? Um dos doces mais lucrativos que a gente tem hoje para trabalhar. E é uma coisa que todo mundo gosta, né? Pipoca é sempre assim, todo mundo gosta. Enfim, né? Gente, pipoca é aquela coisa assim, eu não gostava, não ligava muito pra pipoca, doce, eu quase morro de comer. Mostra aqui o bolo assim mais de pertinho para as meninas verem, tenta virar um pouquinho assim. Eu vou pegar um. Deu pra ver direitinho? Posso cortar, meninas? Por quanto que eu venderia? Quem que tá perguntando? A Rô. Rô, o preço do bolo varia muito, né, da região. Então, quer dizer, tem região que cobra por fatia, tem região que cobra por quilo. Eu aconselho cobrar por quilo. Não sei se vocês conhecem as meninas lá da Escola Doces Negócios. Elas têm um projeto para ensinar a gente administrar o nosso negócio de doce. O trabalho delas é maravilhoso. Eu recomendo. Eu, assim, quando eu vendia, eu queria ter conhecido o trabalho delas, tá? Porque é maravilhoso. Olha, gente, que fofinho esse pão de ló. Não faz nem força para cortar. Olha, gente, que delícia.
É uma massinha de pão de ló, um recheio de 4 leites e um mousse de ovo maltine. Deve estar uma delícia esse bolo. Deixei ele bem molhadinho para o pessoal aqui de casa. Fazia tempo que eu não fazia bolo aqui em casa. E hoje eles vão se esbaldar aqui. Pena que eu não posso mandar um pedacinho para vocês, né, gente? Olha, ele cortadinho aqui, ó. Recheio bem cremosinho. Eu fiz ele agora há pouco. Ele nem ficou muito tempo prensado esse bolo. Eu fiz e já cobri. As bandeiras, você falou que ia fazer? Ah, as bandeirinhas. Não, as bandeirinhas eu não consigo fazer, gente. Porque eu até deixei separado pra mostrar. Mas eu não consigo fazer porque a gente tem que derreter chocolate, tingir. Aí, tipo, pra fazer várias cores. Então, eu até gostaria de ter feito na live. De repente, numa outra oportunidade, né, Aline? A gente combina alguma coisa pra fazer. Mas ela é bom vocês prepararem ela antes. Eu vou passar o código da forminha pra vocês. É o 9421 da BWB. Gente, é muito fofinha. Ela, assim, para trabalhar com ela, do aro 20 em diante, no aro 15 ela fica um pouquinho grande, tá? Ela fica um pouco mais pesada. Mas são lindas. Elas têm textura, ó, tem xadrezinha, tem com bolinha. Eu sou apaixonada por essa forminha aqui. Eu acho que é muito legal pra... Eu vi um pirulito da chocolateria da Carla, lá do Rio de Janeiro. Ela fez pirulitinho de chocolate, colocou em cima, ficou maravilhoso. Então, infelizmente, no tempo que a gente tem, eu já extrapolei meu tempo. A gente não consegue fazer, mas eu espero muito que vocês tenham gostado, viu? Sejam bem-vindos lá na minha página, no meu Instagram, no Facebook também, belalu.bolos. Agradeço a participação de todos, agradeço o convite da Aline. E quem sabe, né, numa próxima oportunidade a gente faz alguma coisa mais elaborada com um tempo um pouco maior e para mostrar para vocês. Mas esse bolinho é bem para nossa época agora, né? Estarei também lá na Candy Cakes agora, de 1 a 4 de junho, pessoal de São Paulo, o pessoal que for lá visitar, vou dar 8 aulas lá. Vou dar no stand da Mara, na Celebrate, Iceberg, BWB e 4 aulas na Admix, bem no comecinho da feira, na Admix por volta das 11h30. Mas eu vou postar tudo no Instagram também, e quem tiver por lá vai lá me dar uma beijoca, que eu espero vocês lá. Tá? Vamos fazer muito chantininho lá. A Aline tá agradecendo. Aline? Deixa eu falar aqui, ver aqui a Aline. Obrigada a você, viu, Aline, pelo convite. Opa, derrubei aqui. O nosso tempo é curto, infelizmente, mas eu fico muito feliz. Eu gosto muito de fazer live, interagir. Eu fico querendo conversar, fico até ansiosa. Mas hoje a gente faz uma coisa ou outra, né? Mas eu agradeço muito a presença de todos vocês, viu? Espero que vocês tenham gostado. A minha página no Instagram, belalu.bolos. E no Facebook também, belalu.bolos. Aí lá vocês têm a minha agenda, tem todo... Agora eu vou colocar para vocês da Candy, né? Os horários das aulas da Candy. E vamos fazer bolo de Dia dos Namorados, bolo colorido, vários modelinhos que vocês vão gostar bastante. E depois as aulas no Rio, depois eu vou para Vitória. E aí eu volto para São Paulo, aí mês de junho eu tô fora. Tô por aí, andando por aí. Só quer ver o bolo, acho que tem recheio atrasado. O bolinho aqui, ó. Aqui fiz um trabalhinho na lateral com bico 98, tá? É um bico mais curvadinho. Deixa eu ver se ele tá aqui. Sorteio, que horas que vai ser? O sorteio. Fala aí pras meninas, Aline, o horário do sorteio. Eu não sei como que ela tá fazendo, porque o congresso tem muitas aulas. A Aline vai explicar aí pra vocês, tá? Então, ó, o bico 98 é esse biquinho curvadinho. Ele é um serrinha atrás e lisinho no fundo. Ele dá um volumezinho para o nosso cercadinho. Para fazer a graminha, eu usei o 233. Ele é o bico chuveirinho menorzinho. Não é aquele grandão. Eu acho que a graminha fica mais delicadinha. Para fazer a fogueira, eu usei o 35. O toco, né, da fogueira. E a chama, eu usei o bico 2F. É aquele bico pitanga que ele é mais desenhado, ó. Deixa eu limpar aqui pra vocês verem. É um bico também que eu gosto muito, eu uso sempre ele, ó. Ele parece um bico 1M, só que ele tem mais dentinhos. Ele tem um dentinho alto e um baixinho. Aí ele deixa esse desenho mais bonito. Dá pra fazer roseta bonita com ele também. Eu acho que é isso, né, pessoal? Deixa eu dar uma lidinha aqui. A Aline vai colocar aí pra vocês, então, sobre o sorteio. Simone dos Estados Unidos, um beijo, Simone, obrigada, viu? A forminha super bonitinha, né, Aline? Olha, essa forminha é muito prática, gente, para essa época do ano vale muito a pena. Eles têm uma linha bem legal para várias datas, né, do ano. Obrigada a você, Aline, pelo convite mais uma vez.
Eu acho que é isso então, né, pessoal? Os biquinhos eu falei todos, estão 98, 233, 2F, 35. Para fazer o mini girassol, eu usei o 249 e o 13 para fazer o miolinho do girassol, tá? Aí eu fiz o girassol maiorzinho aqui. Acho que eu coloquei, tá aí? Eu fiz o girassolzinho na bailarina. Esse é o girassol com 352, que é o biquinho folha tradicional que a gente usa, né? Aquele para fazer folhinha, é o que a gente mais usa, na verdade. E por cima eu coloquei o 24, que é uma pitanguinha bem pequenininha para dar esse efeito mais desenhadinho no miolo. Quanto custaria mais ou menos esse bolo? O pessoal tem perguntado. Então, gente, depende muito da região, porque assim, ó, quem trabalha por quilo, você tem que ter o seu custo, né? Colocar tudo na planilha. O custo dos insumos, o custo da sua mão de obra. Tem localidade que os produtos são mais baratos. Por exemplo, eu fui para o Rio de Janeiro, o leitinho lá tá super em conta. Chantilly também tava super em conta, mais barato do que eu pago aqui até. Então, a gente tem sempre que trabalhar com a planilha e aplicar o nosso lucro, né? Colocar a nossa mão de obra, e a gente tem que ter lucro ainda em cima desse bolo. Então é muito difícil a gente falar de preço. Você pode vender a esse preço, que só que na sua localidade eu não sei quanto você paga, se você tem dificuldade, se o seu deslocamento é demorado para você comprar os seus insumos. Então depende muito, mas você tem que colocar tudo na planilha, tá? Nós vamos encerrar para nossa colega que vai dar a próxima aula agora às 8. Então, mais uma vez, obrigada, Aline. Aqui na região, quanto que seria o preço? Aqui na região, ó, por exemplo, eu trabalharia com o quilo desse bolo a R$75 o quilo, um bolo bem recheadinho, com bons produtos, né? Ele fica em média, dependendo do recheio, o meu aro 20, ele pesa de 2,5 a 3, então depende muito do recheio, então daí tem essa variação, tá bom? Um beijo enorme pra vocês, eu nem sei que horas são, mas eu preciso liberar mesmo para as meninas, tá? Aline, um beijo, uma hora aí a gente se conhece, tá? Mas um prazer, mais uma vez, participar aqui do seu congresso. Beijo a todos vocês. Fiquem com Deus, viu?